e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, na TV Educação Canal 10.2. Pois é, galera, bota lá no 10.2, pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, vem assistir aula com a gente, aproveitar todo esse conteúdo que é passado para vocês, contextualizar, né, na vida de vocês e indo para a escola, não esqueça: máscara, álcool gel, distanciamento. Não pode esquecer de vacinar e nem relaxar com todas as precauções necessárias, porque nós ainda estamos em perigo. A Covid ainda está na área, né? Tanto quanto nós aqui. Enquanto ela está aí, nós estamos aqui, deixando você sempre, sempre, sempre atento com o conhecimento. Hoje nós vamos falar da gramática espanhola. Conhecer um pouquinho dessa gramática, ver o que diferencia do português, se é tão diferente assim. Muita gente tem pavor, verdadeiro terror da gramática de espanhol, né, que inclusive quando vai fazer o Enem não escolhe, muitos escolhem o espanhol porque é de fácil tradução. Outros, não. A gramática do espanhol é complexa, é complicada. Por que ela é complicada? Exatamente por conta da facilidade da tradução, tá, gente? Porque existem os falsos amigos, os falsos cognatos em espanhol, que eles são mais complexos do que a língua inglesa, por exemplo, e eles nos deixam mais confusos do que o outro idioma. Por exemplo, nós já tivemos essa aula sobre falsos cognatos e quando a gente fala de pastel em português, é um salgado. Quando nós falamos de pastel, que a pronúncia muda só um pouquinho, em espanhol nós estamos falando de bolo, tá? Então, é complicado para quando você não tem uma noção um pouco maior do idioma, para quando o teu vocabulário não for um vocabulário, digamos, satisfatório, e aí você pode confundir. E isso torna complicado e complexo. Então, por isso, muitos não escolhem o espanhol no Enem. Hoje a gente vai ver nessa aula apenas quais são as classes de palavras que contém na gramática espanhola. Nós teremos uma outra aula para complementar essa, onde nós vamos verificar como essa gramática aparece dentro dos textos que vocês estudam e fazem no Enem. Então, bem, a gramática espanhola, ela difere da língua portuguesa, principalmente no verbo, tá? Porque a quantidade de conjugações é igual, mas os tempos em que esse verbo vai ser conjugado são bem mais do que os da língua portuguesa. Então, vamos começar com o artículo, tá? Que é o artigo. Eu tenho em português artigos definidos e indefinidos e só. Acabou. Em espanhol, acrescenta mais um. É o artículo neutro, é o artículo lo, que é um artigo neutro, tá? É um artigo definido que pode ser traduzido como o e que tem a função de substantivar adjetivos, advérbios e particípios, ou seja, de fazer com que eles passem a ter função de substantivo em uma oração. Por exemplo, dedicarles más tiempo a mis hijos es bueno. Então, dedicar mais tempo aos meus filhos é bom. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, eu não tenho o artigo neutro, tá? O artículo lo não está. Mas ele vai aparecer na segunda oração, onde diz o seguinte: lo bueno es que puedo dedicarles más tiempo a mis hijos. Vamos para a tradução. O bom é que posso dedicar mais tempo aos meus filhos. Então, bom é um advérbio de modo, não é isso? Pois é, quando eu coloco o lo na frente, lo bueno, ele passa a ter uma função de substantivo na minha oração,
tá? Então, ele passa a ter essa função, coisa que nós não temos na língua portuguesa, certo? Ainda falando do artículo lo, só para vocês compreenderem melhor, nós temos uma aula exclusiva só sobre o uso dessa partícula lo aí, desse artigo neutro, para que você possa, né, compreender melhor, porque ele dá uma confusãozinha. Por isso é que a gramática se torna mais complicada, tá? Vamos lá. O artigo neutro, lo, é uma particularidade exclusiva da língua espanhola e que não tem nenhum correspondente na língua portuguesa, como nós falamos anteriormente. Diferentemente dos outros artigos, el, la, los e las, o artigo lo em espanhol não tem gênero, ou seja, ele não é masculino e não é feminino. E nem número, não é singular e não é plural. E por esse motivo é classificado como artigo neutro. Ok? Artigo definido e indefinido, que é o que tem na língua portuguesa. Os artículos definidos e indefinidos, que são artigos definidos e indefinidos, são representados pelos artigos el, la, los, unos, una e unas, tá? E que corresponde em português a o, a, os, as, uma, uns, umas. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, bem ali não tem um los no meio? A senhora não falou que o lo é um artigo neutro? Sim, mas o que eu falei sobre o artigo lo? O artigo, ele é neutro porque ele não tem singular, plural, masculino e feminino, não foi? Então, quando eu me refiro a lá, eu estou me referindo aos artigos definidos, tá? Quando eu me refiro a los, que é plural, eu estou me referindo ao artigo definido, não o artigo neutro, tá? Neutro, ele é lo e só, ele não tem lá, não tem los, não tem las, ele é sozinho, tá? Gravem bem isso aqui. Os artigos em espanhol têm a função de especificar artigos definidos ou de generalizar, que são os indefinidos, algo e podem ou não ser imediatamente seguidos do substantivo, tá? Pode ou não ter um substantivo após esses artigos. Esses artigos definidos e indefinidos são representados desta forma. Nós já falamos no slide anterior, eu vou repetir. El, la, los, las, unos, una e unas. Aqui, óbvio, gente, eu tenho masculino, feminino, singular e plural. Os artigos em espanhol têm a função de especificar, e está repetidinho bem aqui, mas eu vou enfatizar para vocês, tá? Especificar ou generalizar algo e podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivo. Aí, o que eu posso frisar também aqui, façam essa ligação para nunca esquecer. Os artigos definidos especificam ou generalizam. Os artigos definidos especificam e os artigos indefinidos generalizam. Então, façam esse link dessas duas palavras para tirar a dúvida do qual artigo eu vou usar, se o definido ou indefinido em espanhol. Porque em português é fácil, é a nossa língua mãe, é a nossa língua pátria, nós saberemos qual usar. Adjetivos, classe de palavras que pertence à língua portuguesa e que também existe na língua espanhola. Os adjetivos em espanhol são palavras variáveis que têm a função de qualificar o substantivo, modificando-os à medida que indicam suas qualidades ou estados. Não tem diferença da língua portuguesa. Assim, os adjetivos surgem antes ou depois dos substantivos e ressaltam as suas características e concordam com eles. Por isso, sofrem, em alguns casos, alterações de gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, ou de grau, aumentativo e diminutivo. Não tem diferença do português. O uso é o mesmo, a aplicação é a mesma. Substantivos, é assim que se escreve e que se pronuncia em espanhol. São os substantivos na língua portuguesa, que designam uma classe de palavras variáveis que nomeiam os seres em geral,
O conceito é o mesmo da nossa língua, tá? Então, que seres são esses? Pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos. Assim, os substantivos são palavras que variam de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e de grau aumentativo ou comparativo ou diminutivo, tá? Então, não difere também da língua portuguesa. E vocês sabem que dentro dos substantivos nós temos uma ramificação, né? Classificação, derivação e por aí vai. Numerales. Los números em espanhol ou los numerales, como são pronunciados, são classificados como cardinales, que são os números cardinais, ordinales, que são os números ordinais, multiplicativos, que são os números multiplicativos, e fraccionários ou partitivos, que são os números fracionários em português. Também tem a mesma função, também tem as mesmas colocações, os mesmos usos e aplicações. E nós temos uma aula salva lá no YouTube da plataforma Gonçalves Dias, só sobre a aplicação dos numerales. Então, qualquer dúvida ou querem recordar, vai lá nessa aula. Na verdade, cada uma dessas classes de palavras nós temos uma aula específica, com atividades, inclusive, e apostila para vocês. Preposições. Las preposições, que são as preposições em português, são palavras invariáveis, também, como na língua portuguesa, utilizadas para unir os termos de uma oração, indicando, assim, uma relação de dependência entre eles. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma frase, de forma a estabelecer determinados sentidos. A diferença é que nós temos algumas, dentro do português, nós temos algumas contrações. E em espanhol, nós não temos essas contrações iguais às que nós temos em português. Lá no capítulo sobre preposições, na aula sobre preposições, a gente mostra. Eu tenho uma ou duas conexões apenas. Então, é fácil, tá? O que eu chamo de contração em preposição? De, em mais a, que é na, tá? Em português. E de mais ele, que é dele. Então, são essas contrações, tá? Advérbios. Los adverbios, que são os advérbios, são palavras invariáveis utilizadas para modificar os sentidos dos verbos, dos adjetivos e ou de outros advérbios. Os advérbios podem indicar afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Olha, não tem diferença da língua portuguesa e são os mesmos, tá? Porque às vezes a gente imagina que por ser um outro idioma eu tenho uma quantidade menor de advérbios. Não, eles são menos, mais fáceis de utilizar dentro da gramática, de colocação, de tradução, mas são os mesmos da língua portuguesa. Verbos. Muito bem. Os verbos são utilizados para situar um discurso no tempo, tá? Lá na língua portuguesa, ele significa ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse é o conceito principal que a gente acha em toda a gramática normativa, tá? Não deixa de ser diferente, tá? No espanhol. Ele tem essa mesma denominação. Designação, designa fenômeno, tempo, mas aqui eu vou me situar no tempo. E aí é que entra a questão da quantidade. Eu tenho pretérito perfeito em português. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, né? E para. Aí eu voltei. Em espanhol, eu tenho pluscuamperfeito, imperfeito, e N
outros que, se eu for falar aqui, nós vamos perder o horário todinho só falando. Tem uma aula só sobre verbo também que vocês vão poder relembrar todos esses tempos e modos verbais. No entanto, gente, a conjugação do verbo em espanhol, ela segue a mesma regra do português. São 3 conjugações, terminados em AR, a primeira conjugação, ER a segunda e IR a terceira. Porém, em espanhol, os terminados em ER e IR fazem parte apenas da segunda conjugação. Tá? Eu tenho as 3 terminações, porém eu tenho a conjugação de primeira conjugação AR e verbos ER e IR fazem parte da segunda conjugação, tá? Então, desta forma, permitem que os interlocutores saibam se determinada frase se refere ao passado, ao presente ou ao futuro, por exemplo. Dentro do espanhol, o passado tem uma ramificação bem grande, o presente não, e o futuro tem algumas. Tá? Assim como acontece na língua portuguesa, os verbos em espanhol apresentam 3 conjugações, como eu já expliquei anteriormente. Vamos seguir. Aí eu tenho aqui para vocês um texto, tá? Um texto de uma prova, onde logo em seguida eu vou ter uma atividadezinha para vocês. Vamos fazer essa leitura do texto para poder compreender o que a gente precisa. Então, papel del periodismo, o papel do jornalismo. En la era de la posverdad imperante, el oficio de contar las cosas es más necesario que nunca, vital para que estemos a la altura de los cambios que se avecinan. Por eso, nunca debemos olvidar su esencia. Contar lo que sucede de manera rigurosa, precisa y feraz. No sabemos cómo será la forma de hacerlo en el futuro. El formato o el enfoque de la información, pero lo que sí sabemos es que en el mundo digital que nos acecha, hay algo que no desaparecerá: la prensa impresa. ¿Por qué no pensar en qué hacer para que la gente prefiera seguir manchándose los dedos de tinta cada mañana? Y mientras tanto, la radio siga sendo el sonido de la vida. Olha só, aqui eu tenho um texto, e eu vou lá no enunciado da questão. Como eu já ensinei para vocês em outro vídeo de como responder questões de interpretação textual, eu não tenho conhecimento de espanhol. Então, eu vou ler o texto e identifico o que eu conheço. Aqui tem palavras que vocês conhecem, mesmo sem ter nenhum tipo de contato com a língua, tá? Aí eu vou aqui no meu enunciado saber o que é que eu quero, o que está sendo pedido para mim. Hay una indicación correcta de la categoria gramatical en la alternativa. Então, eu quero saber qual é a indicação correta, qual é a categoria gramatical, qual é a alternativa em que a categoria gramatical está indicada corretamente referente a essas palavras que estão aqui. Na alternativa A, eu tenho mas e a referência está lá no número 2. B, era, referência número 1. C, digital, referência número 8. D, pero, referência número 7. E a letra E, lá, em los dos casos, na referência 12. Então, para cada uma dessas alternativas, eu tenho uma classe de palavras. Mas é adjetivo, está correto? Era é verbo, está correto? Digital é substantivo, está correto? Pero é conjunção. Lá, em los dos casos, é pronome átono. Então, vamos agora lá no texto. Eu já sei o que é que o meu autor está me pedindo, tá? Para eu identificar no texto essas palavrinhas aqui, se elas conferem qual é a que está correta aqui, de acordo com a classe de palavras. Então, eu vou começar com mas, que está lá no 2, aqui, ó. El ofício de dos, tá? Tá aqui a referência. El ofício de contar las cosas es mais necessário que nunca. Aqui está me dizendo que é um adjetivo. Aqui ele está sendo usado como adjetivo, né?
a oportunidade, o serviço, o trabalho de contar as coisas é mais necessário que nunca, tá? Então, eu vou aqui na referência 1, era. Em la era de la posverdade, é na época, então não é verbo. Olha só, aqui eu estou falando de um falso cognato, tá? Pero digital, que é um substantivo que está, aqui, digital referência 8. Bem aqui, digital, mundo digital, é um substantivo. Pero é uma conjunção. Pero lo que sí. Aí eu tenho a alternativa correta, tá? Pero é uma conjunção no texto, certo? Então, galera, as demais vocês podem apenas contextualizar. Então, eu não preciso saber a tradução de um texto para que eu possa identificar qual é a classe de palavras. Tá certo, galera? Nós vamos voltar nesse assunto depois. Eu espero vocês. Hasta luego.